Naquela manhã abafada de quinta-feira, Keila estava tomando o café que sempre preparava antes de abrir o notebook para revisar relatórios. A vida dela funcionava assim, entre planilhas, prazos e responsabilidades que nunca terminavam. Era a auditoria que pagava suas contas, e, claro, as contas de toda a família também. O celular vibrou. Uma única mensagem. Vinha de Oséias, o pai. Ela abriu sem pensar muito. A relação entre os dois nunca tinha sido leve, mas naquele momento ela não esperava nada diferente do habitual. Então, a frase apareceu na tela, seca como um documento judicial. Eu te deserdei. Fale com meu advogado. Keila encarou as palavras por alguns segundos. Nenhuma emoção imediata, nenhum choque, apenas um silêncio interno. Ela respirou fundo. Digitou apenas: ok. Nada mais. Nenhum texto, nenhuma explicação, nenhum desespero. E foi justamente naquele instante, naquela frieza surpreendente, que algo dentro dela virou uma chave. Keila fechou o celular e abriu um notebook. Clicou no aplicativo do banco. Durante 4 anos, ela havia mantido a família inteira respirando. Hipoteca da casa dos pais, contas atrasadas, empréstimos, dívidas que ninguém assumia. Todo mês era um rombo que ela cobria sem perguntar nada. A hipoteca, por exemplo, R$ 2.500 por mês. Durante 48 meses, quase R$ 120 mil. Dinheiro que ela enviava quase como um reflexo condicionado. Não era amor, era obrigação. O preço que pagava para evitar brigas, acusações e o peso de ser chamada de alguém que não ajuda. Mas agora, aquela frase, aquele "fale com meu advogado", parecia libertar algum tipo de trava invisível que ela carregou por anos. Keila mexeu no painel do banco e começou a apagar tudo. Cancelou o débito automático da casa dos pais, bloqueou o pagamento das linhas telefônicas que também eram dela, cancelou o empréstimo que ela havia coassinado para o irmão, Ítalo, que nunca pagou R$ 1. Desvinculou-se de cada despesa familiar. Cada clique era um pedaço da vida dela sendo devolvida a ela mesma. Durante essas ações silenciosas, uma parte dela ainda pensava que a família iria notar algo diferente, talvez uma ligação, uma mensagem, alguma explicação. Mas não. Somente 48 horas depois, o caos começou. A primeira ligação veio de Maria, a mãe. O telefone tocou 5 vezes seguidas. Keila deixou tocar. Por fim, atendeu no viva voz, sem tirar os olhos da tela do notebook. Keila, o que você fez? A voz da mãe já entrou alta, aguda, como sempre que ela estava em pânico. O banco ligou, a prestação da casa voltou. A casa vence hoje. Você precisa resolver isso agora. Keila esperou até que a mãe precisasse respirar. Então disse, calma como uma rocha: eu fui deserdada, Maria. Como assim? Eu tirei meu abdomiário com o meu advogado. E desligou. A partir dali, o telefone virou um campo de guerra. Mensagens do irmão, Ítalo. Você é patética. Arruinou o papai. Resolve isso. Mensagens da tia Fabi. Sua mãe está chorando. Pare com essa palhaçada e peça desculpas. Áudios longos da família insinuando que ela estava fazendo drama, que estava exagerando, que isso era só birra. Mas dessa vez, Keila não se defendeu, não explicou, não cedeu. Era como se ela estivesse pela primeira vez assistindo a família com olhos de auditora, frios, técnicos, sem vínculo emocional. E foi então que o tio Loi enviou algo que transformou tudo. Um vídeo. O texto dizia apenas: veja isso, acho que mandaram para a pessoa errada. Keila clicou. Um jantar de família. A mesa barulhenta, risos, todos reunidos, sem ela. A câmera estava tremendo, mas as vozes estavam claras. A Keila faz tudo, né? Disse alguém. E então, a frase que fez o estômago dela virar. Ela não é filha, é o nosso caixa eletrônico. Ela paga tudo, até o ar que respira se a gente pedir. Risos. Risos longos, ruidosos. Risos que Keila nunca mais esqueceria. Ela não chorou. Ela apenas analisou, como se estivesse auditando um balanço cheio de fraude emocional. E percebeu algo que sempre esteve ali, mas que ela nunca quis enxergar. A família não dependia dela por amor, dependia por conveniência. E agora, pela primeira vez em anos,
Keila viu a verdade nua e crua. Ela nunca foi parte da família. Ela foi um recurso. E é justamente aqui que a história dela começa a mudar. Depois de assistir ao vídeo que o tio Ló enviou, Keila ficou ali, parada na frente da tela, com a luz azul refletindo no rosto. Não havia lágrimas, não havia revolta, havia apenas uma confirmação. Ela sempre soube que existia algo errado naquela dinâmica familiar, sempre sentiu que carregava um peso que não era seu. Mas escutar seu pai Oséias chamando-a de caixa eletrônico e seu irmão Ítalo rindo como se aquilo fosse normal, isso mexeu com ela de um jeito diferente. Keila fechou o vídeo com calma, respirou fundo e abriu novamente o laptop. Dessa vez, ela não estava cancelando débitos, estava escrevendo um e-mail. Um e-mail longo, formal, frio. Com todos os comprovantes dos pagamentos que ela fez ao longo de 4 anos. R$120 mil, cada centavo registrado. Ela anexou o extrato completo, anexou também o vídeo do jantar e colocou na lista de destinatários todos os familiares que sempre fingiram não ver nada, todos aqueles que se beneficiaram silenciosamente. E acrescentou mais gente, pessoas importantes na comunidade, membros da associação onde o pai era voluntário, colegas de trabalho dele, amigos próximos que achavam que Oséias era um homem honrado. O assunto do e-mail era simples: encerramento formal do apoio financeiro ao Sr. Oséias. No corpo da mensagem, Keila explicou com precisão cirúrgica que havia sido deserdada, que a família deveria passar a se comunicar apenas com o advogado dela, que ela estava fornecendo transparência completa sobre todos os repasses que ela fez ao longo de 4 anos e que deixaria claro, publicamente, o que acontecia nos bastidores. Ao final escreveu: anexo o vídeo que considero relevante para a compreensão do contexto, e clicou em enviar. O impacto foi imediato. Enquanto isso, o telefone de Keila continuava disparando. Chamadas perdidas, mensagens furiosas, ameaças veladas, áudios de 5 minutos cheios de gritos. Ela não respondeu a nenhum. No dia seguinte, a primeira reação oficial apareceu. Não foi um pedido de desculpas. Não foi arrependimento, não foi vergonha. Foi um e-mail de um escritório de advocacia. O título era Notificação extrajudicial, difamação e conduta prejudicial. No documento, acusavam Keila de manchar a reputação do pai, de inventar acusações, de espalhar conteúdo difamatório, de interferir nos negócios dele e exigiam que ela fizesse uma retratação pública, um pedido de desculpas e removesse todos os anexos, em 48 horas, ou pagaria uma indenização de R$75 mil. Keila leu tudo com cuidado. Depois riu. Riu como alguém que finalmente entendeu onde estava pisando. Porque ela não tinha apenas suspeitas, ela tinha provas. Keila pegou o e-mail e encaminhou para a própria advogada, uma especialista conhecida por nunca recuar quando o assunto é abuso familiar e fraude financeira. A advogada respondeu em menos de 2 horas. Eles estão blefando. Tudo o que você enviou é verdadeiro. Não existe caso de difamação quando você apenas expõe fatos. Mas o mais importante veio em seguida. Keila, você disse que sempre achou estranhas as contas administradas pelo seu pai no fundo de saúde daquela senhora, a dona Dolores? Sim, vou investigar isso. Keila nem sabia que a intuição dela abriria a porta para algo ainda maior. 2 dias depois, o telefone tocou novamente. Era a advogada. A voz dela estava séria. Keila, você estava certa, mas é muito pior do que imaginávamos. Keila ficou em silêncio, sentindo o coração apertar. Seu pai desviou mais de R$60 mil do fundo médico da dona Dolores, sistematicamente, durante 3 anos. Keila sentiu o ar sumir por um instante. Não era apenas falha de caráter, era crime. Crime de verdade. E isso explicava muita coisa. As súplicas da mãe, o desespero constante por dinheiro, o comportamento errático de Oséias, os pedidos, as mentiras, o teatro do pai responsável.
Só que o colapso da família não parou ali. Naquela mesma noite, Keila recebeu uma ligação inesperada. Era Darcilei, filha da tia Fabi. A voz dela estava trêmula. Keila, eu vi o seu e-mail. Eu vi o vídeo. E preciso te contar uma coisa. Keila ficou imóvel na cadeira. É sobre o seu pai? A revelação que veio depois mudaria tudo, absolutamente tudo, sobre o que Keila achava que sabia sobre a sua própria família. E finalmente explicaria por que todos protegiam Oséias há tantos anos. O segredo que Darcilei carregava seria o golpe mais doloroso, mais brutal e mais definitivo. Um segredo que Keila jamais imaginou ouvir, e que mostrava que o vídeo do caixa eletrônico era apenas a superfície de algo muito mais escuro. Quando Darcilei ligou, Keila sabia que viria algo grande. A voz da prima estava fraca, embargada, como se ela estivesse lutando contra algo preso na garganta há muito tempo. Keila, eu preciso te contar uma coisa que nunca tive coragem de falar. Keila endireitou a postura na cadeira. É sobre o seu pai, sobre o Oséias. Diga, Darcilei, pode falar. Houve um silêncio longo, tão longo que Keila ouviu o choro abafado do outro lado da linha. Eu tinha 17 anos quando fiquei hospedada na sua casa. Keila sentiu o estômago travar. Ela lembrava dessa época. Ela estava na faculdade, não estava em casa. Naquela noite, ele entrou no quarto, de madrugada. A respiração de Keila ficou pesada. Ela sabia para onde aquilo estava indo. Ele foi predatório. Eu gritei, Keila, eu gritei. Keila levou a mão à boca, seus dedos tremeram. Darcilei continuou. No dia seguinte, contei para minha mãe. Contei para a Fabi. E sabe o que ela disse? Keila nem respondeu. Ela já sabia a resposta. Sempre soube que havia algo estranho no comportamento daquela tia. Ela disse que eu devia ter entendido errado, que aquilo destruiria a família, que eu devia esquecer. A voz da prima estava desmoronando. Ela me fez jurar que nunca contaria para ninguém, e eu obedeci, por medo, por vergonha, por proteção. Eu era só uma adolescente. O silêncio que seguiu foi tão profundo que Keila sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Agora tudo fazia sentido. O silêncio, a conivência, os risos nervosos, a proteção exagerada ao pai mesmo depois de tantos erros. Eles não protegiam a família, protegiam o monstro dentro dela. Quando desligou a chamada, Keila ficou parada diante da janela, olhando para a cidade iluminada. Um brilho frio se espalhava pelos prédios. Ela sentia o peso da revelação no peito, mas algo dentro dela também se fortalecia. E ainda não tinha terminado. 1 hora depois, o telefone tocou de novo. O número era conhecido, mas fazia anos que Keila não ouvia aquela voz. Hilda. A melhor amiga da mãe dela, Maria. Uma mulher que sempre viu tudo, mas nunca se envolveu. Keila, querida. A voz dela saiu triste, carregada. Keila quase suspirou. Hilda, o que houve? Eu vi o e-mail. Seu primo me enviou e... Eu preciso dizer algo que sua mãe nunca conseguiu te contar. Keila sentou devagar. Sua intuição sabia que era grave. Seu pai, ele não era apenas duro com você, ele era cruel com a sua mãe. A Maria sofreu a vida toda ao lado daquele homem. Ele controlava cada centavo dela, humilhava cada escolha, derrubava cada passo. Ele destruiu a saúde dela, Keila, por dentro. O coração de Keila apertou. A mãe morreu cedo, muito cedo. E agora tudo fazia sentido. A tristeza constante, a fragilidade, as doenças que ninguém conseguia explicar. Hilda continuou. Ela queria ter ido embora várias vezes, mas tinha medo. Medo de ficar sem dinheiro, medo de você sofrer mais, medo das chantagens dele. Eu vi a Maria implorar por respeito, por paz, e nunca receber. Por que ela nunca me contou? Sussurrou Keila. Porque ela queria proteger você.
Ela achava que você já carregava peso demais. Sempre disse que você era a única pessoa naquela casa com coração de verdade. Aquela frase esmagou Kayla como um tijolo. O mundo que ela conhecia estava ruindo de uma vez só. Mas, de alguma forma, aquele desmoronamento era revelador, era libertador. Era a primeira vez que ela entendia. A família dela não era disfuncional. Era uma cena de crime emocional. E ela tinha sido a única pessoa boa ali dentro, a única luz em um ambiente cheio de sombras. Mas a queda de Oséias ainda não tinha atingido o fundo. E quando isso acontecesse, Kayla estaria lá para assistir, não por vingança, mas porque finalmente entendia que não devia mais carregar culpas que nunca foram suas. E o começo desse colapso começou justamente quando ele tentou se antecipar. Quem derrubou o primeiro dominó não foi Kayla, foi o irmão, Ítalo, o filho preferido, o menino de ouro. Numa tentativa desesperada de limpar a imagem da família, ele fez a pior coisa possível. Ele escreveu um longo texto no Facebook. Um texto tão impulsivo, tão mal escrito e tão desesperado que se tornou uma verdadeira confissão pública. E o que ele escreveu ali transformou o caso em algo muito maior e muito mais perigoso. Ítalo sempre foi o centro das atenções na família. O filho que nunca podia errar, o que sempre recebia o melhor prato no jantar, o incentivo, os elogios, as desculpas. Kayla cresceu escutando: o Ítalo é só um pouco impulsivo, mas é o orgulho do seu pai. E agora justamente ele, o protegido, seria o responsável por desencadear o início oficial da queda de toda a estrutura que Oséias construiu à base de manipulação e abuso. Depois que Kayla enviou o e-mail coletivo, Ítalo entrou em pânico, o tipo de pânico que só alguém acostumado a viver sob sombra de privilégio sente quando percebe que pela primeira vez não consegue controlar nada. Sem pensar, ele correu para onde o ego fala mais alto, o Facebook. Escreveu um texto enorme, cheio de frases confusas, sem pontuação direito, misturando culpa, arrogância e desespero. E o pior, escreveu aquilo publicamente, marcando familiares, conhecidos e até pessoas que nem tinham nada a ver com o assunto. O post dizia: "Não acredito no que minha irmã está fazendo com a nossa família. Ela sempre teve inveja de mim e do meu pai, sempre quis aparecer. Agora está inventando mentira atrás de mentira. Todo mundo sabe que ela era auditora do fundo da Dona Dolores. Se sumiram 60 mil reais, então é ela que tem que explicar. Meu pai sempre confiou nela e olha no que deu." A intenção dele era atacar Kayla. O que ele fez, na prática, foi admitir publicamente a existência do desvio, confirmar o valor e ainda afirmar que Kayla tinha acesso à contabilidade, ou seja, que ele sabia do problema antes dela denunciar. A família Harrison, parentes da Dona Dolores, viu aquilo e entrou em fúria. Eles já estavam em dúvida, machucados emocionalmente pela situação da idosa doente e pelo dinheiro desaparecido. Mas o texto imprudente de Ítalo foi o estopim. Logo depois da publicação, Kayla recebeu uma ligação da sua advogada. "Kayla, você não vai acreditar no que ele acabou de fazer." "O Ítalo?" "Sim, ele acabou de produzir a melhor prova possível contra ele próprio." Kayla sentiu uma mistura de choque e um estranho alívio. Não havia alegria ali, mas havia justiça. A advogada continuou, quase em tom de incredulidade. A família Harrison abriu queixa criminal por peculato e conspiração. Eles citaram o seu pai e o Ítalo. "Como assim, o meu irmão?" "Sim." O advogado deles descreveu a postagem como uma confissão pública de envolvimento e tentativa de acobertamento. Foi como uma bomba caindo no centro da família. E ainda não tinha chegado na metade da explosão. O pai bate à porta. Uma semana depois, Kayla ouviu 3 batidas fortes na porta do apartamento. Toque, toque, toque.
Ela já sabia quem era antes mesmo de abrir. Quando abriu, se deparou com Oséias. Mas não aquele pai altivo, arrogante, postura sempre rígida e expressão dura. Era um homem quebrado, barba por fazer, olheiras profundas, roupas amassadas, cheiro de desespero. Ele entrou um passo para dentro como se estivesse procurando abrigo. Keila, por favor, você precisa me ajudar. A voz dele estava trêmula. Não havia autoridade, não havia raiva, só medo. Eles vão me prender, a polícia está em cima, a comunidade inteira está falando. Eu preciso que você conserte isso, você sempre conserta tudo. Ela cruzou os braços, fria. Sou sua filha, Keila, ajuda ao seu pai. Eu só preciso de dinheiro para um advogado melhor. Você sempre teve condições, sempre foi responsável. Faz isso, só dessa vez. Keila não respondeu. Ela apenas colocou a mão dentro da bolsa e tirou um papel dobrado. Entregou para ele. Oséias desdobrou, os olhos foram percorrendo cada linha e arregalando a cada nova informação. Era a denúncia criminal oficial, com o nome dele, e o de Ítalo. Ele levantou a cabeça incrédulo. O meu nome? E o do Ítalo? Mostre para ele, Keila respondeu seca. E para o advogado também. Oséias cambaleou para trás como se tivesse levado um soco no estômago. Ela deu o golpe final. Eu fui deserdada, lembra? Qualquer coisa agora é com o meu advogado. E fechou a porta. Foi o som mais alto que Oséias já ouviu na vida. O som que marcava a diferença entre o passado e o futuro, entre o controle e o fim, entre o velho ciclo e a queda definitiva. Aquela família, que sempre se sustentou em cima de mentiras, finalmente estava começando a pagar o preço de décadas de abuso, manipulação e silêncio. Keila não abriu mais a porta, não atendeu mais ligações, não respondeu mais nada, porque ela sabia. O verdadeiro colapso estava só começando. Quando Keila fechou a porta na cara de Oséias, o silêncio que ficou do outro lado não era apenas ausência de som. Era o colapso de um império construído com abuso, manipulação e chantagens emocionais. Pela primeira vez na vida, Keila não sentiu medo ao dizer não. Não sentiu culpa. Não sentiu aquele velho pânico infantil que a família sempre provocava nela. Ela sentiu paz. E enquanto a paz chegava para ela, a tempestade finalmente atingia a família. 1. O desmoronamento de Ítalo. Ítalo sempre foi o queridinho, o filho que nunca precisou assumir erros, o que sempre teve alguém para limpar sua bagunça. Mas agora, ele estava sozinho. A denúncia criminal incluía seu nome como coautor no acobertamento do desvio, e graças ao seu próprio post no Facebook, havia provas públicas suficientes para incriminá-lo. Quando Ítalo recebeu o documento, ele entrou em pânico absoluto. Segundo comentários que chegaram a Keila, ele passou dias dizendo que não sabia, que não era culpa dele, que tinha sido enganado. Mas a lei não tem paciência para crianças grandes que fingem inocência. Diante da investigação e pressionado pelos advogados, Ítalo cedeu. Aceitou um acordo. Ele se declarou culpado por conivência, admitiu que sabia do desvio e testemunhou contra o próprio pai para evitar a prisão. A comunidade inteira assistiu ao colapso do Filho de Ouro. Aquele que sempre desdenhou Keila, agora enfrentava dívidas enormes, julgamentos públicos e uma reputação destruída. 2. A condenação de Oséias. Sem o apoio do filho e com as provas acumuladas pela investigação do fundo da Dona Dolores, não havia mais como fugir. O julgamento de Oséias foi rápido. Com o relatório financeiro nas mãos, a gravação do jantar, a postagem do Ítalo e os documentos anexados por Keila, a promotoria montou um caso sólido, quase incontestável.
Keila não compareceu ao tribunal. Ela não precisava ver. Sua advogada depois contou. Ele pegou 3 anos em regime fechado. 3 anos. 3 anos que simbolizavam algo muito maior. A primeira vez na vida que alguém da família era realmente responsabilizado pelos seus atos. 3. A perda da casa. A casa onde Keila cresceu, onde ela colocou R$ 120 mil para manter de pé, não resistiu ao colapso financeiro. Com o pai condenado e Ítalo inadimplente, o banco retomou o imóvel e colocou em leilão. Foi vendida por um valor ridiculamente baixo, tão baixo quanto o respeito que a família sempre teve por Keila. Quando Keila soube, ela não sentiu tristeza. Sentiu alívio. Era como se uma âncora tivesse sido cortada. 4. O impacto na comunidade. A pequena cidade onde moravam tinha suas regras silenciosas, seus julgamentos rápidos e suas fofocas bem alimentadas. E naquele mês, só se falava de uma coisa: o escândalo dos Campos. Agora, o sobrenome da família era sinônimo de fraude, desonestidade e destruição. A tia Fábio sumiu das redes sociais. Seus amigos se afastaram, as festas de família evaporaram. O tio Loi, que havia enviado o vídeo, não disse mais nada. Mas Keila sabia que, no fundo, ele só tinha passado a gravação porque percebeu que estava prestes a cair junto se não tirasse o corpo fora. E nesse cenário de caos, uma coisa inesperada aconteceu. Keila recebeu uma ligação do chefe. O coração dela gelou por um instante. Achou que seria demitida por envolvimento em escândalo familiar, algo assim. Mas foi o oposto. Keila, eu acompanhei tudo o que aconteceu. Não os detalhes pessoais, claro, mas a forma como você lidou com tudo foi exemplar. Eu? Sim. Sua integridade ficou exibente. Sua postura emocional e profissional. E por isso, queremos te promover. Diretora sênior de auditoria. Keila ficou em silêncio. Ela não chorou, não sorriu, não comemorou. Porque pela primeira vez, a validação externa não era necessária. Aquela promoção não era uma cura, era apenas um reflexo do que ela sempre foi. Só que agora, finalmente, o mundo estava reconhecendo. E o renascimento. Com o peso familiar retirado das costas, Keila fez uma coisa simples. Pegou os mesmos R$ 2.500 por mês que antes ela enviava para pagar a hipoteca do pai e começou a investir em si mesma. Curso de escrita, sessões de terapia, cafés em lugares que sempre quis conhecer, viagens curtas e, principalmente, silêncio. O silêncio que ela cresceu ouvindo era uma arma usada pela família para punir, controlar e manipular. Mas o silêncio que ela encontrou agora era leve, pacífico, vivo. Era ela com ela mesma pela primeira vez. E foi durante esse processo que Keila começou a escrever. Textos sobre abuso financeiro, sobre relações tóxicas, sobre o papel do responsável da família, sobre culpa, sobre sobrevivência, sobre acordar para a verdade. Ela colocou tudo em um blog, que chamou de O Livro Razão da Filha Esquecida. E para surpresa dela, o público apareceu. Comentários de gente que viveu o mesmo. Pessoas que descobriram força através das palavras dela. Gente dizendo: eu sou você. Você escreveu minha história. Obrigada por existir. Keila percebeu que nunca foi a única a viver aquilo. Existiam milhares. Milhares de pessoas que também foram transformadas em caixa eletrônico emocional, financeiro e psicológico. E naquele momento, Keila entendeu. Ela não venceu sozinha. Ela venceu com cada pessoa que leu suas palavras e encontrou coragem. Mas a verdadeira libertação ainda estava por vir, e seria revelada na reta final, no último capítulo dessa história. Com o blog crescendo, Keila começou a perceber algo que nunca tinha passado por sua cabeça. Suas palavras estavam ajudando outras pessoas e, de alguma forma, estavam ajudando ela mesma.
Era como se cada texto fosse um tijolo retirado de um muro antigo que a família tinha erguido ao seu redor por décadas. Um muro feito de culpa, silêncio, manipulação, obrigações impostas e o peso de ser sempre a forte. Mas agora esse muro estava ruindo, e do outro lado dele havia algo que Keila não sabia que existia: uma vida sem medo.